Eu sou advogado da ABS. No dia 21 de março do ano que vem, vou completar 30 anos de serviços jurídicos. A ABS, no último dia 6 de setembro, completou 30 anos. A ABS tem 1.611 empresas filiadas e conveniadas, e o conjunto do faturamento dessas empresas representa aproximadamente 85% do PIB do setor. Nesses trabalhos que a gente realiza pela ABS, um deles, a gente tem um plantão jurídico diário, que atende consulta dos associados. E com isso a gente acaba acumulando uma série de conhecimentos jurídicos, e a nossa proposta é dividir esses conhecimentos com vocês nesta tarde. Eu queria agradecer de uma maneira especial o convite que me foi formulado, prova de grandeza do CinePD e principalmente do Neto, né? Porque nós estamos falando de quê? De regulamentação da profissão. E quem ele traz para conversar sobre o tema? Luiz Ginese, o Sérgio Paulo da Brascom, o Manuel da ABS. É típico de entidade que já amadureceu e que sabe que o diálogo é fundamental para a gente conseguir o que a gente quer conseguir. Nesses últimos anos, de uma maneira especial, a ABS e o CinePD têm mostrado que, apesar de uma ser uma entidade de trabalhadores e a outra uma entidade de empresas, nós não somos uma entidade patronal, a gente é uma entidade de empresas. O dissídio coletivo, por exemplo, não é negociado com a gente defende interesses, mudanças legislativas que possam ajudar o crescimento do setor de TI. Mas, por exemplo, nós estivemos juntos há uns 3 anos no Tribunal Superior de Justiça, né, do Trabalho, TST, para discutir o tema da terceirização, com alguns pontos de vista em comum e outros não, mas a gente estava sentado no mesmo plenário. Nós participamos, houve uma tentativa muito forte de migração de contratos de prestação de serviço, né, dos PJ, para o regime CLTista, e o CinePD, na pessoa do Neto, tomou a iniciativa de incluir isso no acordo coletivo. Foi feito um processo muito grande, Ministério do Trabalho, CinePD e o CEPROSP e a ABS colaborou na medida do possível para migrar o máximo possível de contratos para o regime CLTista. Nós estivemos juntos em Brasília, tanto na época da implantação da desoneração da folha de pagamento, quanto no ano passado, quando a gente discutia a questão daquela reforma, daquela modificação que aconteceu na lei, né? Enfim, a gente tem feito um principal canal de divulgação da importância dos PPRs, os PLR, principalmente depois que ele se tornou compulsório, né? Então a ABS tem estimulado os seus associados não só a fazerem um acordo, como tem colocado minutas de texto de PLR para estimular que as empresas associadas façam essa filiação. Enfim, é importante dizer o seguinte, nós somos parceiros do CinePD, assim, o Neto me permitir, eu gostaria de me enquadrar assim. E aí eu gostaria de lembrar de uma frase de um filósofo, Miguel Unamuno, que diz o seguinte, que a grande virtude, a grande vantagem da gente conquistar amigos verdadeiros, não é pelo que eles nos acrescentam, mas pelo que eles nos revelam sobre nós mesmos. Então, dentro desse conceito de amigos, eu vou dizer algumas coisas que talvez possa não interessar, mas exatamente porque o amigo verdadeiro, ele abre o coração e ele fala o que pensa, tá certo? A gente fez um apanhado sobre uma infinidade de projetos de leis que já tramitaram lá no Congresso, sem sucesso, sem aprovação, que discutia a questão da regulamentação da profissão. A gente encontrou até um de 1995, assinado pelo Silvio Abreu. Ele propunha a criação dos conselhos, né, federais, e ele propunha regulamentar 2 atividades, analista de sistemas, técnico de informática, 3, e auxiliar de informática. Ele dividiria a nossa categoria nessas 3, analista, técnico e auxiliar, com atribuições diferenciadas para cada um deles. Depois nós tivemos o projeto 981, 1999, do Edson Andrino. Ele propunha que fosse regulamentada a profissão de analista de sistemas, né? E também a criação dos 2 conselhos, o federal e o estadual. Em seguida, o José Carlos Coutinho apresentou o projeto 6639, voltava a falar dos conselhos, e ele falava de 2 profissões, o analista de sistema e todas as demais atividades como atividades correlatas, profissões correlatas. Nós temos o famoso 1561, né,
que deu de autoria do Ronaldo Vasconcelos, que é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Computação, né, que defende essa medida. Depois nós temos, do Freu Rocha, o 746, também falava da criação do COFEIS, e falava de duas classes de profissionais, o analista de sistema e um grupo que seria uma espécie de técnico, né, de segundo grau, técnico de informática. O 1947 de 2003, autoria de Eduardo Paes, de novo fala dos conselhos, e criava duas categorias, analista de sistemas e suas correlatas. Por último, nós tivemos o 7109 do Bonifácio de Andrade, que dizia o seguinte, que é livre o exercício da atividade, observada essa lei, ou seja, dentro das amarras da lei, fora daquilo que a lei proibia, era livre. Então, uma figura de linguagem dizer que é livre, mas estabelecia limites à atuação, né? E ele procurava organizar o quê? Criar um conselho que organizasse no seu bojo os profissionais relacionados à atividade de informática, computação, sistemas de informação, processamento de dados e outras atividades correlatas, sem definir categorias. Todos estaríamos classificados no mesmo grupo de profissionais na área de TI. O 7236 do Bonifácio de Andrade também usou uma figura parecida. Ele colocava todas as atividades, em vez de definir como analistas, técnico de informática, chamava todos os profissionais, dentro de uma certa especialização, como profissional da área da tecnologia, e propunha a criação de um conselho que coordenasse as atividades dos profissionais da área de tecnologia. E teria como tal os diplomados, né, em cursos relacionados com a atividade de TI. O 5487 do Antônio Carlos Mendes Tames, previa, e ele criou uma linguagem, até um nome próprio para a nossa categoria, ele chamava de profissional de informática. Então, ele propunha a criação de um conselho para regulamentar a atividade de informática, definia quais eram os profissionais, quais eram as graduações que permitiriam se qualificar como tal, quais eram as pessoas que já tinham exercido atividades em quais especializações que poderia se enquadrar e pedir o requerimento de inscrição no conselho como informática. E dizia o seguinte, a atividade é livre, mas a única, vamos dizer assim, atribuição típica, específica do profissional de informática que o projeto previa: a responsabilidade técnica por projetos e sistemas para processamento de dados, informática e automação, emissão de laudos, relatórios de documentação técnica ou pareceres técnicos. Todas essas especializações, essas atividades, se tivesse alguma coisa de zeros e um, de informática, de tecnologia, teria que ser feito por um profissional registrado nesse nosso conselho, nesse conselho que eles propõem. Mas o que eu gostaria de... A gente tem, substancialmente, dois modelos de projetos de lei sobre regulamentação. Um bem restritivo, que regulamenta nos detalhes a profissão, estabelece limites e, enfim, vai ao extremo. E outros que simplesmente propõem a declaração de que é livre no país o exercício das atividades na área de tecnologia da informação, e aí faz algumas particularizações muito pequenas. Então, ou é totalmente fechado, regulamentado, centralizador, ou um projeto totalmente liberal. Vamos ver dois exemplos desses. O primeiro, o 3065 de 2015. Está acabando meu tempo já? Não, pode à vontade, Manuel. Se quer uma água, tem embaixo aí, Manuel. Se você quer que eu lhe sirva. Deixa eu lhe servir aqui, peraí, deixa isso aí. Muito bem. O 3065, então, é do Vitório Cali, né? Ele propõe a criação dos conselhos regionais e do Conselho Federal. Muito obrigado, Neto. Deixa eu tirar aqui desse copo vazio daqui. Esse projeto cria uma reserva de mercado. Nessas atividades de TI, ele lista quais são as atividades. Somente os profissionais registrados no conselho é que pode exercer. De novo, é livre o exercício da profissão, desde que observado essas leis. Ou seja, fora das amarras que a lei cria, você pode fazer o que você quiser. Se ela engessar totalmente, você não pode fazer nada fora daquilo. Muito bem. Ele cria várias profissões: analista de sistemas, desenvolvedor, engenheiro de sistema, analista de redes, administrador de bancos de dados e suporte informática. Ela lembrou de mim. Muito bem. Ele delimita as atribuições desses profissionais. O que significa dizer? Terá uma jornada de trabalho, vão estabelecer o conselho, vai estabelecer a jornada de trabalho dos profissionais de TI.
atribui a fiscalização do exercício da atividade, né, a um Conselho Federal e aos seus conselhos regionais que serão criados em cada estado. Ele diz que esses conselhos, tanto o regional quanto o federal, será composto por 9 membros titulares e 9 membros suplentes. Diz que compete ao Conselho disciplinar e fiscalizar o exercício da atividade, julgar penalidades impostas pelos conselhos em relação aos profissionais da área, punir quem exerce ilegalmente a profissão, e fala sobre as contribuições, no sentido seguinte: todo profissional terá que pagar uma contribuição, e se não pagar a contribuição, o registro dele vai ser cancelado. Sendo cancelado o registro, o profissional fica proibido de exercer a atividade. Diz que constitui renda do sindicato, estabelece então que os membros, do sindicato não, dos conselhos, os filiados aos conselhos terão que pagar contribuições, não só contribuições de anuidades, mas também taxas para a expedição de documentos, emolumentos de registro, enfim, uma finalidade de cobranças arrecadatórias. Diz que constitui infrações à lei, né? Violar o Código de Ética, então, vai estabelecer um Código de Ética, os profissionais terão que submeter a esse Código de Ética. Será punido quem descumprir determinações dos conselhos, quem deixar de pagar as contribuições. E quais são essas penalidades? Advertência, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do exercício da profissão. Aí, esse é um extremo, então, bem amarrado, bem cercado, bem delimitador do exercício da atividade. Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Computação propõe a criação de um modelo mais simples. Diz ela que ela pretende apenas que seja regulamentada, não o exercício da atividade, mas um código de conduta, mais ou menos como tem das empresas de propaganda. Uma regulamentação da profissão, mas sob o ponto de vista de código de conduta. Diz no projeto de lei que a SBC sustenta, o exercício da profissão de informática deve ser livre e independente de diploma, de comprovação formal. Nenhum conselho pode criar impedimento ou restrições ao exercício da atividade de informática. A área deve ser autorregulamentada. Ela propõe a criação de um conselho de autorregulamentação, criar um código de ética que os profissionais das empresas do setor deveriam respeitar. Diz que o grande objetivo da lei será estabelecer no artigo a valorização do diploma de cursos superiores, ou seja, quem tiver curso superior terá algumas atribuições diferenciadas daqueles que são os práticos que se especializaram na área de TI fazendo, em outras palavras. Tema base do projeto SBC é livre em todo o território nacional o exercício de qualquer atividade econômica, profissão relacionada com a atividade informática. Independente de diploma e de curso superior, independente de comprovação de educação formal, independente do registro em conselhos, independente do pagamento de taxas, o registro no conselho será voluntário, né? E é lícito às empresas que vão fazer a contratação de algum profissional exigir alguma habilitação, ou os órgãos públicos, quando vão fazer a licitação, exigir que sejam apresentadas certas certificações, formações dos profissionais que vão ser responsáveis pela execução do projeto. Enfim, não há regulamentação da profissão, mas é possível exigir formação na hora de contratar os profissionais de TI. E aí cria um artigo até sui generis. É vedado violar, cercear, impedir, obstacularizar ou criar, tolerar a liberdade do exercício das profissões de informática. Detenção, 3 meses a 1 ano. Então, veja bem, nós temos 2 modelos bastante distintos. Quais são? Um modelo centralizador, que a gente vai estar sob vara para o exercício da atividade, e uma outra proposta que diz, não, é tudo livre, faça tudo o que quiser. A primeira coisa, então, quando a gente fala de regulamentação da profissão, a gente tem que se perguntar primeiro se eu quero a regulamentação da profissão. E a segunda pergunta é, qual tipo de regulamentação que eu quero? Aquela em que eu terei conselhos que ficarão vigiando o que eu faço para estabelecer regras de conduta e me cobrar mensalidades e estabelecer punições e, eventualmente, se eu não contribuir com a mensalidade, me tolher o exercício da atividade, ou eu quero simplesmente a declaração de que é livre o exercício da profissão?
A pergunta básica nesse segundo tópico é preciso dizer que é livre fumar nas ruas? Não, eu tenho que dizer que é proibido fumar nos espaços fechados. Eu tenho que dizer que é livre andar com o farol aceso durante o dia? Não. Eu tenho que dizer que é proibido andar com o farol apagado durante a noite. Eu não consigo imaginar, então, esse projeto da SBPC, umas leis para declarar que é livre o que hoje já é livre. Muito bem. Se a gente definir que a gente precisa ter, então, a regulamentação com qualquer que sejam os dois modelos, e a gente for olhar para o modelo fechado, o modelo restritivo, a gente tem que olhar a questão dos efeitos financeiros dessa decisão. Por exemplo, nós podemos entender que a regulamentação da profissão ficaria ótimo, porque a gente vai agregar na área de TI, como profissional de TI, uma série de profissionais que trabalham em Bradesco, que trabalham em empresas públicas, que trabalham na Via Varejo, na atividade de TI, e que hoje estão vinculados a sindicatos do comércio, né? Vocês contaram um caso recente aqui da cidade de Hortolândia, né? A criação do conselho ia permitir que esses profissionais, embora vinculados a outras atividades profissionais, as empresas dele vinculadas, pudessem escolher ser profissional de TI e pagar a contribuição sindical para o sindicato dos profissionais liberais da área de TI. Muito bem. Esta opção existe. Os médicos, os dentistas, os advogados, hoje que trabalham numa empresa fora da atividade que eles foram formados, por exemplo, um advogado que trabalha numa empresa de comércio, ele pode escolher que ele quer pagar a contribuição sindical para o sindicato dos advogados, e não para o sindicato dos empregados de comércio. Então, isso pode, eventualmente, assanhar a gente com a tentativa de regulamentar a profissão, imaginando que a gente vai atrair para a nossa categoria uma série de profissionais que trabalham na área de TI em outras entidades fora do setor. Agora, é preciso entender o seguinte: quando se criou a profissão de contabilista, logo em seguida nasceu o sindicato dos contabilistas. Regulamentou a atividade de economista, a profissão liberal, logo em seguida nasce o sindicato dos contabilistas. Em qualquer atividade que você for, o sindicato dos engenheiros, do Conselho Regional de Administração, vocês percebem o que acontece. Então, muito provavelmente, na saída, na criação de uma regulamentação da profissão, eu daria 1 ano no máximo para nascer o sindicato dos informatas, o sindicato dos profissionais de TI. Eu não sei se, eventualmente, a gente pudesse até tirando da categoria que a gente já tem hoje, profissionais que hoje estão aqui, que de repente vão migrar para esses conselhos. Tá? Essa opção, a lei assegura que é o profissional que tem que definir. Né? Ele tem o direito de, se ele aprender dois requisitos, quais são os requisitos? Ele exercer a profissão dele, a profissão de especialização no caso de TI, dentro da empresa que ele estiver trabalhando, e ele fizer a contribuição para esse sindicato específico do profissional que ele, por exemplo, no nosso caso, se a gente criasse um sindicato dos empregados, sindicato dos profissionais liberais na área de TI. A contribuição que esse profissional paga, eu fiz um estudo, ela era calculada com base em 30% do salário mínimo. Houve uma lei que proibiu a aplicação do salário mínimo, veio o valor máximo de referência, aquele valor que a gente usava para recolher as contribuições do INSS. Esse valor parou de ser atualizado, então hoje se discute. Eu encontrei discussões que o valor da contribuição seria de R$ 5,79, até o sindicato que dizia que a contribuição seria de 242. Mas mesmo que seja 242, se eu pegar isso 1/30 do salário mínimo, todo profissional que hoje, né, tem remuneração acima de R$ 7.500, com a criação dessas atividades regulamentares, teria a opção de escolher pagar a contribuição sindical para esse sindicato, deixaria de ser contribuinte do nosso sindicato, né, dos trabalhadores na área de processamento de dados. Enfim, eu estava falando um negócio e acabei de não completando. Com a criação dos sindicatos, e mais especificamente, com a criação dos conselhos regionais de tecnologia da informação, não serão apenas os profissionais desta atividade que serão vincular os conselhos, mas as empresas nas quais formadas por profissionais dessa área também terão que se vincular. Por exemplo, existe hoje o profissional de administração. Muito bem. As empresas que exercem atividade de administração também têm que se filiar a esse conselho, também têm que fazer a sua contribuição anual, também tem que ter profissionais responsáveis na área de tecnologia da administração. Então, muito provavelmente,
Se a gente tivesse a profissão regulamentada, ia surgir em menos de um ano, afirmo a vocês, o sindicato dos trabalhadores nessa atividade, o sindicato dos profissionais liberais dessa atividade, e em seguida a exigência das empresas e desses trabalhadores recolherem a contribuição sindical e se filiarem a esse sindicato. Em outras palavras, a motivação de natureza técnica, jurídica e financeira para a gente decidir, para a gente analisar, para a gente pensar com cautela se eu quero ou eu não quero a regulamentação da profissão. Era essa a proposta que eu gostaria de trazer para vocês.